Palavra de Fé, programação da União Masculina. Terça, temos a reunião dos grupos de crescimento. Informe-se sobre o grupo mais próximo de você pelo site. Quarta, 7 horas, temos oração. Quinta, 19h30, culto de louvor. Sexta, 7 horas, oração. Sábado, 19h30, culto dos jovens. E domingo, às 9 da manhã, escola bíblica dominical. Às 17h30 e 19h30, culto de louvor. E atenção, pais ou responsáveis. Preparamos uma programação especial para crianças de 1 a 8 anos. Por isso, leve seu filho ao departamento infantil, pois aqui ele não irá entender a mensagem e poderá tirar sua atenção e de outros também. Agora, prepare-se para ouvir a mensagem e deixe Deus falar com você. Para isso, certifique-se que seu celular esteja desconectado e evite conversas paralelas. E não se esqueça de levar o informativo para você ficar por dentro de tudo o que acontece na Igreja Batista Shalom. Muito obrigada pela presença. Começa agora o culto. Boa noite, igreja. Graça e paz. Amém? Que bom que você está aqui, né? Que bom que você veio adorar esse Deus. Tirou esse tempo para você se colocar na presença dEle. Declarar que Ele é o Deus da sua vida. Declarar que Ele é o Senhor da sua vida. Ainda que passamos por lutas, ainda que passamos pelo deserto, pelo vale, nós sabemos que o nosso Deus, Ele é fiel, Ele nos sustenta e Ele supre as nossas necessidades. E mesmo antes de você pensar de estar aqui nesta noite, Ele já fazia presente aqui e Ele já te aguardava. Ele tem sentido saudade de você. Quando você se faz presente na casa dEle, Ele fica muito alegre. E eu quero te convidar você a ficar de pé no seu lugar, para nós começarmos esse culto de louvor e adoração a esse Deus, orando ao Senhor. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos e deixasse o Espírito Santo de Deus sondar o seu coração. E da forma que o Espírito Santo de Deus começar a sondar o seu coração, e Ele começar a trazer à memória aquilo que Ele tem produzido na sua vida, aquilo que Ele tem feito na sua vida, a alegria que Ele tem trazido a você, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio à tristeza, o Espírito Santo de Deus tem te alegrado, mesmo em meio às guerras, conflito, o Espírito Santo de Deus tem te dado paz, a paz que excede todo o entendimento, mesmo em meio às dificuldades, você sabe que você pode contar com Ele, que Ele é um amigo verdadeiro, Ele é um amigo presente, Ele faz presente a todo momento da minha vida e na sua vida. Então comece a adorar o Espírito Santo de Deus, comece a falar palavras de amor a esse Deus maravilhoso, esse Deus que um dia me tirou e te tirou você do lamaçal do pecado, do charco de lodo, e te colocou sobre a rocha, que é Jesus Cristo. E hoje, mesmo você sabendo que você tem passado por dificuldade, mesmo que você tenha sabido que tem passado por luta, você sabe que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. É motivo de você glorificar a Ele, é motivo de você exaltar a Ele. Você não veio aqui para receber a sua bênção, você não veio aqui simplesmente para buscar de Deus algo. Hoje você veio para adorar a Deus, hoje você veio para glorificar a Ele. Alegre-se nesta hora, exalte o nome dEle, glorifique o nome dEle, engrandeça o nome dEle, declara que Ele é o
caminho, a verdade e a vida. Declara que Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Declara que Ele é o leão da tribo de Judá. Declara que Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Declara que Ele é o enviado, o ungido, o profeta, o filho do Deus vivo, o pão vivo que desceu do céu para a minha vida e para a sua vida. Declara que Ele é Rei dos reis, Senhor do Senhor, aquele que criou os céus, a terra e tudo que neles há, aquele que fez todas as coisas para o teu louvor, para a tua honra, para a tua glória. Então adore o Espírito Santo de Deus, adore a Ele que é digno de toda a honra, de toda a glória. Começa a expressar palavras de amor a esse Deus tão maravilhoso. Muito obrigado, Senhor. Eu te amo, Pai querido. Tu és a razão do meu viver. Muito obrigado, Deus. Se eu for voltar ao passado, Deus, quem sabe eu não estaria aqui. Mas a tua mão forte me alcançou. A tua graça me alcançou. O teu amor me alcançou, e o teu amor me constrange, Senhor, porque o Senhor me amou, mesmo quando eu era pecador, mesmo quando eu andava errante, ó Pai, o Senhor me alcançou pela tua graça, pela tua misericórdia, e o meu prazer está em tua presença, Pai. O meu prazer é viver na tua casa, Pai querido. O meu prazer, ó Deus, é saber que um dia eu estarei no céu, junto com o Senhor, cantando santo, 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 santo. Toda a terra está cheia da tua glória, Senhor. Ah, Espírito Santo de Deus. Se acaso entrou alguém aqui angustiado, triste, alegra nesta hora. Ah, Espírito Santo de Deus, se entrou alguém aqui que ainda não tem uma aliança com Jesus, que ainda não experimentou dessa graça, desse amor, dessa misericórdia, convença do pecado, da justiça e do juízo, Espírito Santo de Deus. Ah, Espírito Santo de Deus, se entrou alguém desmotivado nesta noite, renova as forças dos teus filhos. Ó Espírito Santo de Deus, visita a mente, Aramaná, Xere, Caramaná, Rabassurianda, Labaná. Ó Espírito Santo de Deus, o Senhor tem toda a liberdade nesse lugar. Usa, Senhor, usa o louvor, a adoração, para encher esta vida da tua graça, do teu poder, Pai querido. Usa os instrumentos, ó Deus, no momento que for dedilhado, no momento que for tocado, ó Deus, assim como era com Davi, quando tão somente tocava a harpa, Senhor, a glória do Senhor enchia o local, Senhor, e aqueles que estavam cativos eram libertos, aqueles que estavam possessos eram libertos, ó Deus. Usa os instrumentistas, Senhor, usa a voz daqueles que vão adorar o Senhor, quando toca o soar da sua voz, ó Pai, a glória do Senhor possa encher esse lugar. Usa o teu servo, Pai, que vai trazer a palavra. Que ele seja instrumento do Senhor, Deus, para fazer a diferença, Pai. Nós oramos, crendo já na vitória. Crendo, ó Deus, que essa pessoa não vai sair daqui do mesmo jeito que entrou. Essa pessoa vai sair daqui transformada, moldada, renovada pelo poder do teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Abra comigo a palavra do Senhor em Efésios. Efésios capítulo 6. A partir do versículo 10. Efésios 6, 10, diz assim a palavra do Senhor. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes
contra a astuta cilada do diabo. Pois não temos que lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e contra as potestades e contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado aos pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E orai em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Amém? Pode se assentar. Eu quero falar para você que o apóstolo Paulo, um homem sábio, estrategista, em tudo o que ele ia fazer, seja no meio político, ele tinha suas estratégias para aqueles partidos fariseus. Quando ele saía à caçada dos cristãos, ele tinha suas estratégias. E muitas vezes nós, como servos do Senhor, nós lutamos, nós guerreamos contra o inimigo errado. Muitas vezes nós guerreamos contra a nossa esposa, o nosso esposo, guerreamos contra os nossos filhos, os nossos vizinhos. E as nossas pelejas, a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue. É contra os principados e potestades. E nós precisamos saber quem é os verdadeiros inimigos das nossas vidas. Por isso a palavra de Deus diz lá em Mateus 6, que quando você entrar no seu quarto, no secreto, você vai orar ao Pai que em secreto te vê, e Ele vai te recompensar. Porque quando você entrar e orar, o Espírito Santo de Deus vai te dar a estratégia para a sua luta, para a sua peleja. E você vai entender que a luta sua não é contra o seu esposo, não é contra a sua esposa, não é contra os seus filhos, não é contra os seus vizinhos, não é contra o seu patrão, não. É contra principado, é contra a potestade. Muitas vezes essas pessoas deixam ser usados pelos principados, mas não é ele que você tem que guerrear, é o que está nele. E então o apóstolo Paulo, penso eu, talvez quando ele estava numa cadeia, e ele vendo o soldado romano, e ele viu ele todo revestido daquela armadura, então ele entendeu que nós cristãos precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus. E ele simbolizou tudo isso, trazendo para a palavra de Deus o que nós precisamos fazer para vencer os nossos inimigos. Precisamos estar com o capacete da salvação, para proteger a nossa mente, para que os pensamentos errados não venham sobre as nossas vidas. Nós precisamos estar calçado a sandália do evangelho da paz. Nós precisamos estar revestido ou vestido da couraça da justiça. É aquela couraça dura que protege os nossos órgãos vitais ou o órgão daqueles que saem para a luta, para não sermos atingidos. O escudo da fé, que é para a sua proteção, para que você possa ser protegido contra os dardos inflamados do maligno. E, sobretudo, usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós, como cristãos, nós precisamos entender a palavra de Deus, compreender a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, porque através da palavra nós vencemos o nosso inimigo da nossa alma.
Tiago 4:7 diz: sujeitai-vos a Deus, ou seja, seja revestido de toda a armadura de Deus. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Quando você ora, Deus traz a lucidez. Deus faz com que você seja sóbrio para entender qual é a nossa luta, qual é o nosso inimigo. E quando nós conhecemos o nosso inimigo, nós também vamos conhecer as armas que ele vem contra nós. E que, de acordo com a arma que ele vem, você sabe qual a arma que você vai contra-atacar. E nessa noite eu peço ao Espírito Santo de Deus que te capacite nessa noite. Nessa noite eu peço que o Espírito Santo te dê sabedoria. Nessa noite eu peço que o Espírito Santo visite o seu coração e possa te desafiar ou te motivar a você entrar no seu secreto e buscar de Deus. E que você seja revestido de toda a armadura de Deus. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Um aviso para os pais: o recadastramento do coral das crianças de 5 a 12 anos, que vai fazer parte do coral, né, Som do Céu, já iniciou. No primeiro culto estava a irmã Tatiana aqui, que estava fazendo as inscrições. Então, você, pai, que tem interesse de fazer inscrição, procurar o pessoal aqui na escolinha infantil para poder preencher a inscrição e poder inscrever o seu filho. Lembrando também ainda aos pais que a revista da EBD já estão disponível para venda. Local aqui também na escolinha. E as lições já vão ser utilizadas a partir do dia 14 de fevereiro. Tá? Quero também lembrar a você que deseja membrar a Igreja Batista Shalom, que está nos visitando e deseja fazer parte do hall de membro da Igreja Batista Shalom, você que vem de outra igreja, é preciso você marcar ali na secretaria para você preencher uma ficha da classe de integração, que começa no primeiro final de semana de fevereiro. Então, é necessário que você ligue na secretaria 3824-3885 e agende com um dos pastores para você poder preencher essa ficha e participar dessa classe de integração, aonde você vai conhecer um pouco mais da história do Batista Nacional e também do Batista local, que é a Igreja Batista Shalom, as doutrinas, os costumes. Então, você precisa passar por essa classe para você fazer parte da membresia desta igreja. Amém? Vamos adorar o Senhor? A equipe de louvor. Abra o teu coração nessa hora, amado. Adore o Senhor com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Peça ao Espírito Santo para te encher nessa noite. Deixa o Senhor fazer aquilo que Ele anseia fazer na sua vida. Eu tenho certeza que Deus preparou essa noite para você. Amém. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Para eu não esquecer, como eu esqueci no primeiro culto, tem alguém que nos visita hoje pela primeira ou segunda vez? Dá um sinalzinho assim com a mão. Tem alguém aqui? Sejam muito bem-vindos. Pudesse colocar de pé para a igreja conhecer vocês. Tem mais alguém? Não vi. Tem um irmão lá atrás, tem ali. Sejam muito bem-vindos. A igreja recebe vocês com muita alegria. Seja muito bem-vindo. Esqueci no primeiro culto, falei, não posso esquecer agora. É uma alegria para nós receber vocês. Fiquem à vontade. A casa é de vocês. Vamos louvar o Senhor então? Se você pudesse colocar em pé, vamos cantar que Jesus nos amou de tal maneira, como João falou, que Deus amou o mundo de tal maneira que ele não conseguiu nem descrever. E eu estava pensando ali, tudo que fala sobre Deus, ainda conseguiu usar alguma expressão para determinar o tamanho de Deus. Fala que é incalculável, é intransponível, até sobre a eternidade, quando se vai comparar com alguma coisa, se fala sobre a eternidade. Mas quando se fala do amor de Deus,
para com o mundo, para comigo, para com você, para com o mendigo que está ali fora, com a Xuxa, com a Angélica, ou comigo, com você. O amor de Deus para conosco não se conseguiu comparar. João não conseguiu comparar. Ele não falou que era eterno porque ele não conseguiu comparar, ele não achou palavra para expressar o tamanho do amor de Deus com a nossa vida. Então ele simplesmente falou: Deus amou a mim e a você de tal maneira que não tem como calcular, não tem como expressar e não tem como pagar por isso. Às vezes você chegou aqui hoje se sentindo o pior de todos os pecadores, a pior das pessoas. Você não está diferente de mim ou do irmão que está aí do seu lado, porque não é por nosso merecimento. Simplesmente Ele escolheu nos amar. Ele nos ama. É graça, é misericórdia. Não tem nada que nós façamos que pague ou que nos faça merecer este amor. Então vamos louvar com muita alegria que Ele nos amou, que Ele nos ama. Louve com suas palmas. Pode ser tudo que importa. Tudo que importa é que Jesus me ama. Tudo que importa é que Ele se entregou por mim. Um sacrifício de amor que eu nunca poderei retribuir. É tão incomparável. O seu amor não tem limite. Jesus me ama. Tudo que importa é que Ele se entregou por mim. Um sacrifício de amor que eu nunca poderei retribuir. É tão incomparável. O seu amor não tem limites. Me aceitou como eu sou. Estava perdido.
Aleluia. 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 Salmo 121 diz: eleva os olhos aos montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Este é o guarda de Israel, é o meu guarda, é o seu guarda, é o nosso Senhor, nosso escudo, nossa proteção. Ele nos ama sim, mesmo em momentos difíceis que vêm, tempestades, dias maus, ainda assim Ele me ama e ama você. Ele não te desampara, Ele está com você mesmo nesses dias. Você pode cantar? Vem o dia mau, vem o temporal, vem o temporal, mas Deus me faz assim, pés sobre a rocha. Ele é a nossa rocha, Ele cuida muito bem de mim e de você. Aleluia. Guarda minha saída, guarda minha entrada. Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir. Com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, de onde vem o seu socorro? Não paro de olhar para os montes. Ele não descansa, o guarda de Israel. Rei da terra e é também dono do céu. Aleluia. Vem o temporal, pode vir. Vem o dia mau, mas Deus me faz assim. Vem sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Ele guarda minha saída, guarda minha entrada. Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir. Com Ele à noite eu posso até sorrir. Aleluia. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, de lá vem o meu socorro. Guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Os seus olhos estão firmados nele, cante. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes. Aleluia. Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Meu lugar seguro, minha proteção, Todo-Poderoso, o Deus da minha salvação. Oh, 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 oh. Obrigada, Senhor, porque nós temos alguém em que nós podemos confiar. Não importa as circunstâncias, não importa o dia mau, nós sabemos em quem
pode repetir isso? Meu lugar seguro é, Senhor, a minha proteção, o Todo-Poderoso, o Deus da minha salvação. Aleluia! Ele é o nosso escudo, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia, na hora da adversidade. Aleluia! Aleluia! Glória ao teu nome, Senhor. Vamos transportar a glória dele por onde passarmos, porque ele não nos abandona em qualquer circunstância, ele está conosco. Aleluia! Vamos levar esse Deus conosco, essa presença gloriosa e maravilhosa, por onde nós andarmos, por onde nós passarmos, em tudo que tocarmos, em tudo que pisarmos, que manifestemos a glória dele, a presença dele, a unção dele. Aleluia! 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 Oh, Deus tremendo, Deus maravilhoso. Quero ver muito além do que eu já ouvi. Faço de tudo pra conseguir realizar tua obra aqui. Você pode dizer: eis-me aqui? Eis-me aqui. Deixa o teu fogo queimar em mim. Oh Deus, queima com teu fogo. Queremos transportar a tua glória, o teu poder, a tua presença, Senhor. Meu Senhor, faz de mim como um vento a soprar, faz de mim como um fogo a queimar, como um rio eu quero fluir, como flecha ao mar eu vou, transportando tua glória. Sim, eu vou, Senhor. Aviva a tua igreja, Deus. Aviva
Aviva o teu povo, Senhor. São dias maus que a tua igreja tem enfrentado. Aviva a tua obra, Senhor. Vem com o teu fogo que queima, que purifica do pecado, que nos torna alvos como a neve, que transforma, que limpa e que restaura, que nos torna aptos, que nos torna santos. Vem com teu fogo, Deus, e aviva-nos. Aviva, Deus, enche, Deus, derrama, Deus, do teu Espírito sobre toda a carne, sobre os filhos, sobre as filhas, sobre os jovens, sobre os velhos. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos. Aviva-me. É preciso, Senhor. É necessário, Senhor. Nós precisamos disso, Deus, para aguentarmos esses dias maus, para suportarmos de pé. Se for preciso, Deus nos leva no fogo, quantas vezes for preciso. Mas não tira de nós a tua presença. Não afasta de nós o teu rosto. Rasgamos o nosso coração na tua presença. O Senhor conhece nossas fraquezas, as nossas mazelas, nossa podridão, o Senhor conhece. Mas nós pedimos, purifica-nos e aviva-nos. Oh, Espírito Santo. Fazemos o que for preciso, mas não afasta de nós o teu rosto, nem a tua presença. Oh, Espírito Santo, doce presença, doce presença. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Você pode cantar isso. Eu me rasgo por inteiro, Deus. Faço o que for preciso. Eu me rasgo por inteiro. Faço tudo, clame, mas vem. Vem novamente, vem outra vez. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, eu não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver
és santo, Deus. Onde estivermos, clamar por Ti, clamar por Tua glória. E se eu passar pelo fogo, não tem problema, não temerei. Na Tua fumaça de glória eu entrarei e me esconderei. Mas longe do Santo dos Santos, longe da Tua presença, longe do lugar secreto, eu não sei mais viver. Eu posso passar pelo fogo quantas vezes for necessário, mas não me deixe, Senhor, sair da Tua presença. Não me deixe sair do Santo dos Santos. E se eu sair, me puxa de volta, nem que seja com um anzol no meu nariz, Deus, mas nos traz de volta a Tua presença. O que não queremos é viver longe de Ti, longe de Ti. Não queremos ficar, não sabemos viver. Glória ao Teu nome, Senhor. Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. Aleluia. Oh, aleluias. Senhor, a Tua igreja se alegra diante do Senhor, reconhecendo que também não há Deus como o Senhor. A Tua igreja, Senhor, se alegra no Deus que nos amou de tal maneira ao ponto de enviar o Seu Filho para morrer na cruz do Calvário por causa dos nossos pecados. E o que nós, Senhor, desejamos, Senhor, e o que nós precisamos a cada dia, Senhor, é de nos curvar diante do Senhor em adoração ao Teu nome. O que nós necessitamos a cada dia, Senhor, é verdadeiramente, Senhor, continuar eternamente na Tua presença, porque essa é a vida eterna, conhecer ao Senhor como o único Deus e descobrir o Senhor dia após dia.
Senhor, que a tua igreja, Senhor, possa experimentar mais do Senhor a cada dia. E sim, com Pai, que a oração foi feita aqui neste lugar, Senhor, caso, Senhor, nós venhamos, ó Pai, nos afastar, traga, Senhor, de volta, Senhor, nos atraz de novo a tua presença, Senhor. Te pedimos, ó Pai, que tenha misericórdia de nós e fala conosco, Senhor, através da tua palavra nesta noite, para que a tua igreja, Senhor, seja edificada também nesta noite, para que a tua igreja, Senhor, seja edificada e não também, Senhor, confortada pela tua palavra. Fica, Senhor, em liberdade. Aliás, Senhor, continua com liberdade neste lugar. É o nosso desejo. É o desejo, Senhor, do nosso coração. No nome de Jesus. Amém e amém. Antes de nos assentar, eu queria te convidar a abrir a palavra do Senhor na Epístola de Romanos, no capítulo 1, versos 16 e 17. A Epístola de Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo, a igreja de Roma que ele não conhecia. Ele escreve da seguinte maneira: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Podemos assentar. Evangelho de Deus. Quando você começa a conhecer a experiência de vida de Paulo, você poderia procurar compreender melhor sobre alguma coisa que poderia realmente impactar a vida de um homem ao ponto de suportar tanta aflição, tanta angústia, tanta perseguição e continuar perseverante até o final. Dizer ao final da sua vida: combati o bom combate, é porque ele tinha certeza daquilo que ele estava crendo desde o início. Quando se mostra na história que ele perseguidor e agora perseguido por causa do Evangelho. Alguém que tinha a carta para matar ou para poder jogar nas prisões, agora era perseguido e açoites, prisão, acusação da própria igreja. E precisávamos primeiro então saber que evangelho é esse. Um evangelho que Paulo defendia com tanta garra. A igreja que ele escreve é a igreja de Roma. E segundo o que a história mostra, ele ainda não conhecia essa igreja, mas ele tinha algumas admirações. Se você tiver com a sua Bíblia, mantenha ela aberta no 1º capítulo de Romanos, que os versículos de 7 a 12 diz algumas coisas interessantes. O versículo 8 diz assim: olha, dou graças ao meu Deus acerca de vós todos, porque em todo mundo é anunciado a vossa fé. Ele está falando da igreja de Roma. Ele diz ainda no versículo 9 que incessantemente ele faz menção de vós de onde ele passa. Ele já estava na 3ª viagem missionária. Ele fala ainda no versículo 11: eu desejo ver-vos para comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado também pela sua fé. Quando Paulo escreve essas verdades, ele não está escrevendo a uma igreja com problema. Porque se você for ler a carta aos Coríntios, você vê que ele escreve uma carta por causa de problemas. Mas o que o versículo nos mostra é que não havia um problema. Pelo contrário, havia algo de extraordinário que ele estava a poder preparar a igreja a vencer.
No capítulo 15, versículos 15 e 16, ele diz assim: olha, mas irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez, isto é, memória, pela graça que por Deus me foi dada, que seja ministro de Cristo no meio dos gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Ele está escrevendo então para uma igreja então que seria uma igreja intermediária para poder levar o evangelho ao povo gentio. Se alguns que estiveram comigo aqui no final de ano, eu falei que essa carta, quando Paulo escreveu, ele pensava em subir para a Espanha para pregar o evangelho. E ele falou assim: olha, eu preciso de uma igreja forte que esteja comigo nesse propósito. E Roma era a igreja que poderia intervir a esse favor. E Paulo então, ele começa então a descrever a si mesmo. Paulo, servo de Jesus Cristo. Eu estou escrevendo uma igreja que eu entendo que ela é compromissada com a palavra. Eu estou escrevendo uma igreja que eu entendo que ela tem vínculo com a palavra e é zelosa. E ele fala assim: olha, então primeiramente eu quero falar com vocês que eu sou servo de Jesus Cristo. O servo, segundo o que o dicionário traz, é alguém que estava afirmando que era escravo por opção. Não era aquele que era comprado por um preço de dinheiro. Mas ele falou assim: olha, eu voluntariamente então me entrego a esse Jesus que lá no caminho se revelou a mim para que eu pudesse pregar esse evangelho. Eu quero então agora me entregar então voluntariamente como um escravo de orelha furada que tem a liberdade de ir, mas escolhe ficar com seu Senhor para poder viver com Ele eternamente. E Paulo fala assim: olha, então, eu, servo de Jesus Cristo, vivo agora então em servidão a esse Senhor. Eu não abro mão de viver essa vida com meu Deus, aliás, eu abro mão da minha vida por Ele. E parece que ele estava ouvindo Jesus Cristo dizer que aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem quiser ganhar a sua vida, ou perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Está em texto de Mateus 16 e 25. A história que é escrita, a Epístola de Romanos, ela tem o plano de redenção da humanidade. Ela mostra a necessidade da salvação, ele mostra que todos pecaram e necessitam, carecem da glória de Deus. Ele mostra a obra de Cristo e as suas implicações para os cristãos, porque ele foi lá, antes da fundação do mundo, ele foi já dito que morreria por causa de nós, por causa de eu e você. E ainda mostra algumas verdades, algumas coisas belas que esse evangelho traz para nós, que nós veremos ainda no decorrer da mensagem. O evangelho, precisamos de deixar claro, porque igual no dia de hoje ainda havia, ou já havia vários evangelhos. O evangelho que muitas pessoas colocavam que Jesus ele era um mentiroso, ele era uma farsa. Se olharmos para o evangelho que é escrito no dia de hoje aqui, talvez olharíamos para alguns evangelhos apócrifos, alguns evangelhos falsos. Por que não dizer da igreja que se mistura a tantas coisas que não convém? O evangelho de homens que se escondem atrás de um púlpito para poder falar algumas verdades sem ser questionado. Eles são servidos para fazerem suas fortunas, homens que fizeram da igreja a fonte de renda, usaram o púlpito para descarregar verdades, é claro, mas encerravam com a seguinte palavra: não toque no ungido do Senhor, e aí por causa disso a igreja... Eu acredito que não é esse evangelho que Paulo está falando. Eu imagino que esse evangelho, até mesmo Paulo, ele dizia: opa, não é isso, vamos corrigir, vamos trazer de volta a memória. Por que não dizer do evangelho da prosperidade? Talvez muitas hoje, você liga a televisão, você vê a mensagem sendo pregada todos os dias. Evangelho onde o Deus Todo-Poderoso é colocado para ser o nosso servo. E aí sim nós falamos com Deus: Deus, o Senhor, eu decreto no nome de Jesus, o Senhor vai ter que me dar. E aí a gente acha que Deus é obrigado a dar.
Evangelho que coloca o Deus que é todo-poderoso, o Deus que é Senhor, o Deus que o próprio Jó falava, Senhor, antes eu te ouvia só de ouvir falar, mas agora o Senhor se revelou de tal maneira para mim que reconheço que agora eu estou conhecendo o Senhor. Mas a gente começa a colocar então esse Deus como nosso subordinado, subalterno. O Deus de glória virou um Deus que dá glória para o homem. O evangelho da prosperidade promete riqueza na terra, mas ele não promete ou não mostra as bem-aventuranças nos céus. Ele mostra que Deus está a serviço do homem e não o homem a serviço de Deus. Ele leva o pecador à soberba e não ao arrependimento. Eu penso que não foi esse evangelho que Paulo dizia que toparia morrer. Morrer. Colocado a sua cabeça para ser decapitado. Penso que não foi esse evangelho, porque iria em contradição com o que ele estaria pregando. Não é um evangelho de milagres e prodígios. Espera aí. Deus continua a curar nos dias de hoje. Deus continua a agir nos dias de hoje e eu sou testemunha disso. Quem conhece meu rapaz, tem 17 anos, a Bíblia testemunhou aqui. Na gestação dele, ele tinha problemas variados e quando ele saiu do parto, a primeira coisa que fez foi para a sala para poder fazer novos exames, porque não podia ir para casa. Ou não podia ir para o quarto. Quando a Bia estava grávida da minha segunda, há 6 anos atrás, segundo o médico, olhou e falou assim, não tem nada aqui, esse troço pode ser. Se for, está sendo gerado no lugar errado, não pode ser. Quem conhece a Ludmila sabe que a Ludmila já está com 5 anos para 6 anos e tem anunciado também sobre esse Deus maravilhoso. É verdade, Deus continua a curar nos dias de hoje. Mas este não é o evangelho que nós temos que nos apegar a pregar. O pastor Stephenson ele falou que isso acompanha. Mas esse não tem que ser o evangelho, porque nós precisamos de verdade, na verdade, experimentar a salvação em Cristo Jesus. Quando pregamos essas coisas, nós não levamos às vezes o homem ao arrependimento, à mudança de vida, levamos ele ao emocionalismo, e ele talvez por causa da emoção, ele até chora na presença do Senhor, mas ele não arrepende dos seus pecados. Eu vou contar uma história aqui, deve ter uns 5 anos. A minha sogra, ela adoeceu, a artéria aorta dela, ela estava descamando. E quando ficamos sabendo da notícia, ela estava já desacordada em casa, foi levada para o hospital Madre Teresa, primeiramente para o hospital, depois para o hospital Madre Teresa. E segundo o que os médicos falaram, assim, olha, a situação dela é crítico. Ela tem 98% de não sair da cirurgia. Se você entender o que é 98% de chance de não sair da cirurgia, é você falar assim, não tem jeito. Mas nessa hora, nós conclamamos a igreja, inclusive essa igreja ela está orando pela minha sogra. Conclamamos a igreja da Assembleia de Deus no bairro Águas Claras para estar orando pela minha sogra. A igreja começou a orar aqui pela manhã, orando à noite, nós oramos em casa, e oramos, e Deus deu graça, e ela saiu, mas ela não se rendeu aos pés do Senhor ainda. Mas ela pagou a sua promessa. Viajou 900 quilômetros para poder fazer o seu agradecimento. Então, a prova de que a cura não faz ninguém se render aos pés do Senhor. J.C. Riley, viveu do ano 1816 ao ano de 1900, ele fala assim, olha, é grande erro supor que o contemplar de realização de milagres converte pecadores. Pessoas vivem e morrem nessa ilusão, imaginam que se testemunharem algum milagre, as suas dúvidas serão removidas e se tornarão crentes. Somente uma nova natureza e um novo coração, implantados em nós pelo Espírito Santo, nos tornarão verdadeiros discípulos de Cristo. Sem isto, apenas emocionalismo, apenas pessoas que serão também incrédulos como os judeus. Não é esse evangelho que Paulo estava falando. Não era. Também não era o evangelho de uma igreja descompromissada. Há pessoas que estão arroladas como membros da igreja, eu estou falando da nossa igreja aqui, mas incluindo a igreja brasileira, mas que, embora estejam arroladas como membros da igreja, vivem como não se fizesse parte dela. Vivem na igreja, mas ainda não experimentou morrer para si mesmo e viver para Deus.
também acho que não é este evangelho de Paulo, porque Paulo disse que ele é servo, escravo do Senhor Jesus. Não pode então ser esse evangelho. Mas então qual seria esse evangelho de Paulo? Qual seria o evangelho que ele disse que não se envergonhava? O evangelho que Paulo fala, o evangelho de Deus, ele está falando que Deus havia já estipulado a morte de Cristo antes da fundação do mundo. Mas ele só foi conhecido há 2000 anos atrás. Se você ler lá em 1 Pedro 1, 18 a 20, fala assim, olha, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e contaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Ah, sim, esse é o evangelho que Paulo está falando, o evangelho de qual eu não me envergonho. O evangelho de Paulo, que Paulo fala que não se envergonha, ele relata que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Romanos 5, 18, 19 fala assim, olha, por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. O evangelho que Paulo não se envergonha é o evangelho que Cristo morreu como o nosso sacrifício substituto. Ele fez vergonha, ele se fez vergonha no meu lugar, maldito em meu lugar e no seu lugar. Romanos 3, 25, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Diz também em Romanos 5, 6 e 8, diz assim, olha, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ah, esse evangelho que o Cristo vivo, ele morreu no meu lugar. A morte que seria minha, a condenação que seria minha, ele sofreu. Levou sobre si as minhas dores. O castigo que era meu, ele levou sobre ele. E por causa então disto, nós somos sarados do nosso pecado. O evangelho de Cristo, o evangelho de salvação, o evangelho que Paulo não se envergonha, é o evangelho de remissão dos pecados, aquele que Cristo que veio, que não usurpou ser igual a Deus, mas antes ansiou e veio a esse mundo para poder viver e morrer por causa de cada um de nós. O evangelho de Paulo, que Paulo não se envergonha, ele diz que é nele que devemos ter fé para a salvação, e lemos isso outro dia, no domingo atrasado, com o Gui, o justo viverá pela fé. E agora, repetindo agora de novo, em Romanos, o justo viverá pela fé, a fé em Cristo Jesus. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Romanos 10, de 9 a 11. O evangelho qual Paulo não se envergonha é o evangelho que diz que através de Cristo temos ainda muitas bênçãos. E eu quero compartilhar com vocês então das bênçãos que nós temos quando estamos em Cristo Jesus. Nós temos primeiramente a reconciliação com Deus. Porque se você for ler o texto de Romanos 1, 18, fala que a ira de Deus estava então sobre a humanidade, porque o homem não reconheceu a Deus como Deus. Se a ira de Deus estava então sobre o homem, porque não reconheceu a Deus como Deus, ele então entregou o homem para viver conforme o seu desejo, aí cada vez que foi, pior, e você vê nos dias de hoje, continua sendo pior a cada dia. Mas quando você então conhece esse evangelho então agora reconcilia o homem pecador, o homem mau, o homem que não tem nada de que se gloriar, e agora então ele coloca então diante de Deus como justificado por Cristo Jesus.
Esse evangelho de Cristo, ele ainda nos dá a justiça e vida eterna. Romanos 5, 18 a 21, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens. E o versículo 21 fala, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Também nós temos a bênção de ter uma identificação com Ele em sua morte, sepultamento, ressurreição. Romanos 6, de 3 a 5, que diz, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que com Cristo fosse ressuscitado entre os mortos pela glória de Deus Pai. Assim andemos nós também em novidade de vida, porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também a seremos na sua ressurreição. Temos também o privilégio de dizer que nós estamos vivos para Deus, assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ainda livres da condenação, Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ainda temos direito à herança eterna. Romanos 8:17 diz assim, olha, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Ah, sim, este é o evangelho que Paulo fala que não se envergonha. Esse é o evangelho que é o poder de Deus para poder, então, transformar o homem pecador em uma nova criatura, de levantar o homem que está no pó e colocar de pé. É o homem que estava caído e Deus vem lá com sua mão e restaura o homem e coloca de novo na presença dele. Esse é o evangelho que nós temos, então, que nos orgulhar. Esse é o evangelho que nós temos que anunciar. Esse é o evangelho que nós precisamos viver a cada dia, a verdade eterna para o homem. O evangelho que Paulo fala, esse evangelho ele é glorioso porque ele destrona principados, nós lemos hoje lá em Efésios. Ele destrona principado e potestades, ele liberta o homem de seus vícios, levanta o caído, dá paz ao que está angustiado ou está aflito. Este evangelho tem o poder para salvar o homem que está perdido. A justiça de Deus, ela se revela no Evangelho, porque segundo Ezequiel diz assim, olha, a alma que pecar, esta morrerá, e nessa se inclui cada um de nós, porque a Bíblia diz que todos pecaram. Se todos pecaram e nós não temos condição então de nos restaurar, o que fará então esse Deus que é justo? Certamente então haveria algo a cumprir e seria a morte, porque a morte chegou a todos os homens por causa de Adão. Mas a Bíblia mostra que Deus, na sua justiça, ele tinha que executar o plano. E ele então envia o seu único filho, Jesus Cristo, que viveu nesse mundo sem pecado, sofreu as minhas condenações, morte, cruz, para que nós pudéssemos ter vida, e vida em abundância, através dele. E ele diz ainda que agora nenhuma condenação há, nenhuma condenação, mesmo que o inimigo venha te acusar, nenhuma acusação há, porque a dívida que era contra vós, ela foi rasgada. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando nós cremos em Jesus, ficamos justificados diante dele. Não devemos mais nada, ficamos livres da culpa. Esse evangelho é o evangelho que nos dá a paz. Esse é o evangelho que nos muda, transforma, muda o coração. Mas não muda somente o coração, ainda nos dá o direito de estar diante do Deus que é santo. Eu queria levar você então a uma história que aconteceu há uns 25 anos atrás. Um jovem, hoje jovem, na época ele estava com mais ou menos 3 anos de idade. A sua mãe faleceu queimada quando matava um porco para poder vender na feira. A sua mãe faleceu e esse filho chorou a morte do pai, ou a morte da mãe, e logo em seguida também a do pai, porque o pai, não tendo como cuidar dos filhos, foi embora e deixou esse jovem para a avó cuidar. A avó foi cuidando com carinho, com zelo,
mas eram filhos 5 netos. Naquela época não tinha aposentadoria, essa senhora. Ela não tinha ajuda para poder sentar os meninos. E muito cedo, esse jovem se prendeu ao alcoolismo. E não só ao alcoolismo, mas também ao crack, que foi apresentado pelo irmão mais velho. E agora esse menino jovem, caminhando nesse mundo que já não mais consegue trabalhar por causa da droga, ele experimenta roubar para poder fumar, e não só roubar, mas ainda ameaçava a vizinhança, e todo mundo tinha receio desse jovem. Foi conhecido pela polícia como Miguelinho, pela sociedade como ladrãozinho, pela família como drogadinho. Vergonha da família. Por mais que tentasse reconstruir a sua vida, o pecado o separava mais e mais de Deus. Depois veio cadeia. Primeira, segunda, outras. Foi enviado para uma casa de recuperação, que o próprio juiz falou, esse rapaz precisa de ir para uma casa de recuperação. E uma dessas cadeias que ele esteve, ele conheceu a este evangelho de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. E segundo o que ele nos contou, eu quero convidar aqui Miguel, ele está conosco, Miguel Lemos de Oliveira, filho. Segundo o que ele nos contou, algumas vezes castigado, ele estava num lugar chamado Geladim. Vem cá, arruma o microfone para ele, por favor. E quando ele ainda estava naquele lugar, ele lembrava do evangelho que foi pregado. E ele cantava um cântico que mostra sobre o Deus que perdoa pecado. E eu queria, então, que você pudesse então, ouvir esse cântico. Ele vai cantar esse cântico, o testemunho dele, eu vou continuar depois. E eu quero que você possa, então, ouvir essa mensagem, esse evangelho de salvação. Paz e graça, irmãos. Esse cântico me ajudou muito, né? E o pastor vai continuar contando aí o resto da história. Eu vou estar louvando para vocês. Não sou profissional, que nem eu vi muitas pessoas aí cantando aí, as mulheres, né? Cantam muito bem. Mas vou estar louvando aqui, que toda honra e toda glória seja dada a Deus, né? Esse cântico começa assim. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Quero viver tuas palavras, eu quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Quero
É o Senhor da minha vida. Aleluias. Amém, irmão? Não era porque ele era um bom cidadão. Não, pode ter certeza que não. Não era porque era um bom filho. Nem teve a oportunidade de conhecer o pai. E a mãe morreu com 3 anos. Não era porque tinha um bom comportamento, pelo contrário. Foi justamente por causa de não ser um bom filho, ou bom neto, ou um bom cidadão, e de não ter um bom comportamento, foi que ele conheceu que necessitava do perdão. O pecado não é condicionado ao homem ser ou não bom. O perdão não é condicionado a você ser ou não reconhecido na família, trabalho e sociedade. Você não tem que falar que você é bom profissional, ou você é mais ou menos profissional. O perdão não está relacionado a essas coisas. O perdão não é condicionado a você ser ou não destaque na sociedade onde você vive. O perdão, ele está condicionado a você se prostrar em arrependimento por andar longe da vontade de Deus. O perdão, ele está ligado a você reconhecer que você necessita algo muito mais do que você pode conquistar. É graça. O perdão, ele está vinculado a este evangelho de Deus, que conta a história do homem pecador, mas que Deus o amou de tal maneira ao ponto de enviar o seu filho para morrer na cruz do Calvário por causa de homens como Miguel, Rogério, tantos como nós. Jesus é o autor da minha vida. Jesus é o único caminho que pode levar aos céus. Jesus é a nossa esperança para um mundo melhor. Jesus, este é o evangelho que nós não podemos nos envergonhar. O evangelho que traz paz, o evangelho que cura a alma, que cura os feridos, o evangelho que traz transformação de vidas, o evangelho que a condição do homem está de volta ligado a Deus. Eu quero fazer 2 convites a você nessa noite, nós já estamos encerrando. O primeiro convite, talvez você pode dizer que não é com você, mas muitos podem tentar dizer a você desse evangelho, apresentando a você um outro evangelho. Ou talvez dizendo que nós estamos no século 21. Por que pregar o evangelho ainda de ira de Deus? Deus é amor, é verdade. Justiça, é verdade. O evangelho contemporâneo, ele não pode mudar esta verdade, porque esta verdade que é o poder de Deus. Você não pode então mudar a sua forma de poder falar do evangelho, mesmo no mundo contemporâneo, no mundo de hoje. Você precisa de continuar crendo nesse evangelho, para que outros iguais, São Miguel e a Rogério, possam também encontrar a paz em nosso Jesus Cristo. Está religado com Deus. Esse é o evangelho que precisamos então continuar perseverantes até o fim. O segundo convite que eu quero fazer, talvez você como um crítico da igreja evangélica, você vendo tanta coisa que não convém, você talvez acusa a igreja de manipular os cristãos. Eu ouvi isso essa semana, vendo uma reportagem do ano passado, de um grande jornalista. E ainda que você talvez pensasse dessa forma, talvez você não conhecia o evangelho da forma com que é o evangelho de Deus, onde o Todo-Poderoso enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, em meu e em seu lugar, para perdoar os nossos pecados. A condenação que era nossa, Ele sofreu em nosso lugar. A condenação que era sua, Ele sofreu. E por causa disso, você hoje pode ser então religado a Deus, ter direito à vida eterna, e assim estar livre também da condenação. Este evangelho de Deus é a paz que você busca. Ele é o perdão que você precisa. É a certeza de que não haverá nenhuma acusação contra você quando as trombetas tocarem, ou talvez quando esta noite você tiver um encontro com Ele. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus possa
continuar a falar no seu coração. E que você possa, a cada dia, buscar conhecer mais esse Deus que se revela no Evangelho para a salvação do perdido. Aleluia. Eu quero te convidar a você a ficar de pé. Como o apóstolo Paulo diz, eu não envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Ele é o poder de Deus para poder trazer paz a você que está em conflito. Ele é o poder de Deus para trazer alegria a você que está triste. Ele é o poder de Deus para remir todos os seus pecados, para que você possa ter a vida eterna em Cristo Jesus. E quem sabe você que está aqui nessa noite, andava errante como Miguel, como o pastor Kennedy, como o pastor Rogério. Quem sabe você procurou, buscou em tantas coisas, para tentar preencher esse vazio no seu coração, tentar preencher a sua emoção, o seu sentimento. Quem sabe porque a vida parece que não foi legal para você, como não foi com Miguel, de perder a mãe tão novo, e logo depois ser abandonado pelo pai. Quem sabe você está aqui e vive essa situação. E Deus te trouxe você aqui nesta noite para fazer uma aliança com você. Assim como Davi lembrou da aliança que fez com Jonathan e perguntou para Ziba: acaso tem alguém da casa de Saul que eu possa mudar a história, que eu possa trazer para viver na casa do rei, para comer na mesa do rei? E então Ziba falou: existe um Mefibosete, um aleijado, que não consegue andar, anda se arrastando pelo chão. Então Davi disse: não tem problema, existe uma aliança, e essa aliança faz a diferença na vida do homem. E você que está aqui nesta noite, precisa dessa aliança, precisa reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E você deseja isso, eu quero que você me dê um sinal com a sua mão. Fala: eu quero esse Jesus na minha vida. Aonde você está, levanta a sua mão e fala assim: eu quero esse Jesus. Eu já não suporto mais viver essa vida que eu estou vivendo. Eu quero alcançar, eu quero ser alcançado por esse perdão. Eu quero ser alcançado por essa graça. Eu quero ser alcançado por esse evangelho. Aonde você está, levanta a sua mão. Onde está a primeira pessoa? Você que deseja ser alcançado por esse Jesus. Você que precisa do perdão de Deus na sua vida. Você que tem buscado em tantas outras coisas, mas você ouviu a palavra, ouviu o verdadeiro evangelho, e hoje você quer ter esse encontro com Jesus. Eu quero te dar a última oportunidade. Onde você está, levanta a sua mão. Aonde você está? Onde está a primeira pessoa? O Espírito Santo falou o seu coração, a palavra falou o seu coração. Você viu o testemunho vivo aqui do Miguel, e é Jesus que sustenta a vida dele. Quem sabe você já até experimentou desse Jesus, mas desviou, está longe. Assim como Pedro olhava de longe naquele momento que negou. Mas também, assim como Pedro, você quer voltar, porque reconhece que não dá para viver sem Jesus. E se você está aqui e deseja voltar para o Senhor, também você pode dar o sinal levantando a sua mão. Fala assim: eu quero voltar para Jesus. Eu quero voltar para Jesus. Se não há ninguém, eu quero orar por você. Feche os teus olhos. Quem sabe você que está aqui, antes de você conciliar no sono,
você possa lembrar desse evangelho que foi anunciado aqui nesta noite. O evangelho que é poder de Deus. Não para te dar um carro novo, não para te dar uma casa nova, não para te dar várias formações acadêmicas, não. Para a sua salvação. Para que você tenha vida e vida abundância. Para que você tenha muito mais do que a vida abundante, que você tenha vida eterna em Cristo Jesus. Pai, nessa hora eu quero orar, Senhor. Quero colocar a tua igreja diante do Senhor. Meu Pai, que o teu Espírito Santo, ó Pai, continua sondando as nossas vidas de maneira muito especial. Meu Deus, e se alguém está aqui que ainda não tem essa aliança com o Senhor, que ainda não teve esse encontro com o Senhor, como o Saulo teve ali no caminho de Damasco, ó Pai, a ponto de tão somente reconhecer o Senhor e de perseguir, ó Deus, passou a ser perseguido, ó Pai. Então, Pai querido, assim também acontece na vida deste homem, desta mulher, ainda nessa noite, Pai. Ele não precisa estar à frente da igreja, ele não precisa simplesmente levantar a sua mão, mas ele possa se render ao Senhor, dizer: Deus, eu preciso do Senhor, eu preciso do teu perdão, eu preciso da tua graça, eu preciso da tua misericórdia. Que ainda hoje, Senhor, essa vida possa se render ao Senhor. Continua, Espírito Santo de Deus, falando ao coração deste homem, desta mulher, deste jovem, levando a ele ao arrependimento, porque só o Senhor Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E que a tua igreja, Senhor, possa viver esse evangelho. Que a tua igreja, ó Deus, não venha ter vergonha desse evangelho. Que a tua igreja, ó Deus, possa proclamar esse evangelho a tempo e fora de tempo, Pai. Para que todos possam ouvir falar da tua graça. Desperta-nos, ó Deus. Desperta-nos, ó Deus. Para viver o evangelho genuíno. Para viver a tua palavra, que é viva e eficaz, para viver a tua verdade, Pai, para sermos sal da terra e luz deste mundo, ó Pai, por onde passarmos, ó Pai, aonde estivermos, ó Pai, que cada gesto, que cada palavra nossa possa levantar altar para o Senhor, Pai querido, independente da situação que nós podemos estar vivendo naquele momento, ou nesse momento, Pai querido. Que em tudo o teu nome seja conhecido através da nossa vida, Pai. Como igreja do Senhor, Pai. Desperta-nos nessa noite. Em nome de Jesus. Agora, igreja amada, que o amor de Deus Pai e a graça maravilhosa do teu Filho amado Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida hoje e para todos sempre. Amém e amém. Vá em paz. Que o Senhor te abençoe e te dê uma semana de bênção, em nome de Jesus.